E aí pessoas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou eu aqui de novo e hoje lhes trago o espelho inteligente, mais uma vez aparecendo aqui no canal. Eu já tenho um vídeo ensinando a fazer esse espelho, tem postagem no site também, porém esse vídeo de hoje é uma compilação de todos os comentários, todas as mensagens que vocês já me mandaram sobre esse espelho, as dúvidas. Eu tentei reunir o máximo de coisas que vocês já perguntaram, as coisas mais relevantes, e vou fazer esse vídeo aqui para vocês, ensinando passo a passo do espelho inteligente, o que você precisa fazer para ter um, o que você pode substituir e como configurar algumas coisas. Para quem assistir esse vídeo até o final, vai ter uma grande surpresa. Eu fiz uma coisa para facilitar a vida de vocês, mas eu só vou falar no final do vídeo, justamente para te manter preso aqui até o final e você realmente veja os passos desse espelho inteligente. Antes de começar, eu preciso pedir que você se inscreva no canal, pois somente assim eu vou poder continuar a produzir vídeos para você que ama tecnologia, ama inovação. Esse vídeo é para você, esse canal é para você. Não esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação quando eu enviar um novo vídeo e dá logo um like aqui, por favor, porque assim o YouTube vai saber que você gosta de mim e vai começar a recomendar meus vídeos para você. Então, vamos começar? Para quem não conhece esse espelho, ele exibe algumas informações aqui na tela. Então, por exemplo, aqui de frente para o espelho, logo aqui a gente tem as informações de hora, previsão do tempo, tempo atual, quanto está a temperatura na sua cidade, qual a sensação térmica, a velocidade do vento, se vocês verem ali aquele quadrozinho em cima é a velocidade do vento. E aqui ele passa algumas mensagens durante o dia que elas mudam conforme a hora. Então, por exemplo, 8 horas da noite você chega do trabalho, ele vai estar exibindo as mensagens como aproveite o restante do dia para descansar, você teve um dia longo. E daí aqui embaixo ele passa as últimas notícias. Isso aqui é um feed que pega as notícias do G1. Você pode configurar também, essas notícias são atualizadas de 30 em 30 minutos, isso também você configura. E daí você pode até escolher outro tipo de notícia para passar aqui. Você consegue instalar outras coisas nele, como por exemplo, esse aqui já está configurado para rodar o YouTube nele. Você consegue espelhar o YouTube nessa tela que está aqui. Então, por exemplo, meninas, vocês conseguem colocar um vídeo de maquiagem aqui e se maquiar do lado. Ou então você está se arrumando para ir trabalhar, por exemplo, está escovando os dentes, arrumando, você já pode colocar um vídeo de notícia aqui, algum vídeo que você queira ver antes de sair. Daí você já ganha tempo. Serve também como assistente pessoal. Tem o Google Home instalado aqui. Então, por exemplo, ok Google, que horas são? São 12 horas e 44 minutos. Ok Google, quanto tempo até o meu trabalho? Com trânsito leve, você vai levar 7 minutos para chegar de carro até o trabalho. Ok Google, quanto é 2 vezes 35 mais 40 dividido por 2? A resposta é 90. Como vocês podem ver, ela responde a comandos do Google. Se eu quiser, para quem me acompanha sabe que a minha casa é automatizada, então eu consigo controlar as luzes, consigo controlar tudo com ela. Eu vou começar agora a dar algumas dicas para você que quer construir o seu espelho inteligente. E lógico, a gente tem que começar com os materiais que você precisa para construir essa engenhosidade aqui do lado. Todo o sistema desse espelho, ele roda nessa plaquinha aqui que se chama Raspberry Pi. É uma plaquinha que se popularizou bastante. Ela na verdade é um microcomputador, é um computador pequeno e de baixo custo, esse é o objetivo dele. E ele roda Linux nele, um Linux próprio para essa placa. Ela é bem poderosa, o pessoal faz muito Recalbox, como eu já fiz aqui no canal. E tem vários outros projetos, como o exemplo desse espelho inteligente que vocês estão vendo aqui. Então você também vai precisar de uma tela LCD, seja uma TV ou então um monitor de computador. Se for uma TV é muito mais fácil porque ele vai ter a entrada HDMI e a Raspberry ela já tem uma saída HDMI, é só você ligar nessa tela que você já vai ter som e imagem. Se você optar por usar um monitor de computador que você tem em casa, é comum, às vezes a gente tem um monitor em casa parado, você vai precisar desse adaptador aqui, que é um adaptador HDMI para VGA. Essa saída é comum entre os monitores e esse adaptador custa em média R$20 apenas. Se você fizer isso, você vai precisar de umas caixinhas de computador para poder ligar o som aqui nesse adaptador mesmo, porque como a gente já sabe, a porta HDMI ela já transmite som e imagem. Se você usa esse adaptador, você vai precisar de um sisteminha de som por fora. Olha só pessoal, tá aqui, essa é a parte de dentro do espelho inteligente.
Como vocês podem ver, aqui a gente tem a tela LCD que eu falei. Isso aqui são componentes da própria tela. Isso aqui é a parte de energia, isso aqui é o conversor de imagem dela. Aqui a gente tem a Raspberry Pi, meio que alone aqui. E o adaptador que eu falei para vocês que é preciso. Como aqui eu uso uma tela de computador desmontada, eu preciso desse adaptador HDMI para VGA. E logo ali a gente tem as caixinhas de som de computador, caixinhas comuns, como vocês podem ver. E assim, de forma geral, eu quero que vocês vejam como esse projeto é de certa forma simples. A gente precisa da estrutura que faz esse espelho e agora a gente começa com os segredos de ouro que tem desse espelho. Então, o primeiro item, que é o que mais o pessoal me pergunta, é esse espelho que tem aqui. Que espelho é esse? Porque logicamente não é um espelho comum. O espelho comum ele não deixa, você não consegue ver nada de um lado para o outro. E a grande mágica daqui é o seguinte, tem uma tela aqui atrás e esse espelho que está aqui na frente, ele deixa passar uma certa porcentagem de luz, por isso vocês conseguem ver a imagem da tela que está por trás do espelho. E daí um material com essa característica não é muito simples de encontrar. Isso aqui é um acrílico espelhado, eu comprei na Amazon já faz algum tempo e o fornecedor era de fora do país, lógico, esse tipo de material não é vendido aqui no Brasil. Infelizmente, se alguém souber, alguma empresa que mexa com acrílico e consiga produzir um material com essa característica de ser espelhado e deixar passar só uma certa porcentagem de luz, por favor, coloca aqui nos comentários que você vai estar ajudando todo mundo. Então, pessoal, como o dólar está muito alto, fica praticamente inviável você comprar esse acrílico espelhado fora do país. E também tem outro problema que poucos estão enviando para o Brasil. Então a gente tem que procurar outra solução e a solução eu já encontrei, se chama o vidro Reflecta para fachadas. É um vidro muito usado em fachada, atualmente ele vem sendo utilizado para itens de decoração. Os arquitetos, se tiver algum arquiteto assistindo esse vídeo, ele vai saber de cara que vidro é esse, é um vidro para fachada. E por que que tem que ser o para fachada? Porque também tem o comum, que o pessoal usa geralmente em móveis, de modo decorativo, ele é bem mais barato. E por que que tem que ser o de fachada, Bruno? Porque você tem que pensar o seguinte, isso aqui é um espelho e você não vai deixar todos os lados dele com alguma coisa. Então, por exemplo, a minha tela ela tá daqui para cá, então daqui para cá é oco. Então, o que é que isso significa? Se eu deixo uma estrutura dessa com um vidro aqui ou com um vidro que não seja para fachada, um vidro que não aguenta impacto, vai quebrar fácil. Então, isso vai terminar oferecendo um risco para a segurança das pessoas na sua casa. Então, se alguém limpando ou até se maquiando, mexendo, bater aqui, vai quebrar se for um reflector comum, por isso que tem que ser o reflector para fachadas. Eu já fui em algumas vidraçarias e vi o reflector para fachada e ele realmente tem essa propriedade de ser espelhado e deixar passar uma certa quantidade de luz. Se vocês forem comprar, vocês vão pesquisar aí pelo reflector para fachadas na cor prata, é a que mais se adequa para esse nosso projeto. E daí você vai ter outro problema. Esse tipo de vidro ele só é vendido a peça inteira dele, que geralmente tem 2 metros por 2 metros e é caríssimo, custa em média R$ 1.500. Então assim, tornou-se inviável de novo o nosso projeto, mas aí tem outra solução. Você tem que ir numa vidraçaria ou conversar com um vidraceiro que tenha uma boa demanda desse tipo de vidro, porque aí provavelmente ele vai ter um pedaço e ele vai poder te vender num preço que seja justo e que seja favorável ao nosso projeto. Então, por exemplo, antes de fazer esse espelho, você vai ter que imaginar onde ele vai ficar. Então, por exemplo, você tem uma sala da sua casa e diz, eu quero colocar o espelho aqui embaixo desse ar-condicionado ou aqui nessa parede e eu quero que ele tenha a medida de 50 centímetros por 1 metro. Então, você vai atrás do reflector nessas dimensões. Depois que você tiver com um reflector, você vai atrás da estrutura, que pode ser feita com um marceneiro ou de metalon, com algum cara que mexa com metalon. Eu tenho experiência com marceneiro, e aí você também não vai poder chegar no marceneiro e dizer, amigo, eu quero uma estrutura aqui para pôr um espelho inteligente. Ele não vai entender o que você está falando. Você vai ter que pegar o espelho que você comprou, o reflector, e levar no marceneiro e dizer, eu quero uma estrutura que encaixe e segure esse vidro aqui. Porém, eu quero que ela tenha uma certa espessura do vidro para a parede. Daí, entendeu? Ele vai ter uma certa largura que nem aqui tem. Como vocês podem ver esse espelho, porque você vai precisar colocar os componentes do outro lado. A espessura mínima tem que ser a da tela. Você tem que se basear na tela que você está, que geralmente é o que tem de mais grosso.
Se você conseguir uma tela da mesma espessura da Raspberry, ótimo, você vai ter uma estrutura finíssima de uma medida aí de no máximo 4 centímetros. Então você vai no marceneiro e diz, ó, quero a estrutura, ele vai fazer com base nesse vidro que você mandou e depois você vai precisar instalar o software. E daí vem um grande problema que muita gente vem tendo. Já faz 3 anos que eu postei o espelho inteligente, eu acho que mais de 3 anos que eu postei pela primeira vez. Então muita gente vem dizendo que o link para a instalação está quebrado. Isso na verdade é um projeto open source, um projeto de código aberto que se chama Magic Mirror. Ele está aberto para todo mundo instalar o espelho inteligente na Raspberry. Porém, o que é que pode acontecer? Um dia esse projeto pode deixar de existir, ou o link pode estar realmente fora, como algumas pessoas vêm relatando, Bruno, o link está quebrado, não está dando mais certo, ou então muita gente não consegue instalar o sistema do espelho inteligente na Raspberry. Então, pensando nisso, lembra que eu falei no começo do vídeo que eu tinha uma surpresa para quem assistiu até o final? E é na verdade isso. O que é que eu fiz? Eu peguei uma Raspberry, instalei o sistema nela, configurei o espelho inteligente, coloquei ele para iniciar junto da Raspberry e então clonei o cartão de memória da Raspberry e fiz um arquivo e estou disponibilizando para vocês baixarem. Daí baixa você com um programinha que se chama Win32 Imagem, você vai transferir esse arquivo de imagem que eu disponibilizei para o cartão de memória da sua Raspberry, que eu acho que eu não comentei, mas todo o sistema da Raspberry ele roda num cartão de memória que fica aqui. Então você vai transferir esse sistema que eu estou disponibilizando para download para a sua Raspberry e vai configurar o Wi-Fi e seu local para que ele pegue as informações de temperatura e previsão do tempo do seu local. Eu fiz tudo, já está tudo configurado, basta você acessar o site que está na descrição do vídeo para saber como fazer algumas configurações do seu local e daí a gente garante que o projeto não vai sair do ar, enquanto eu estiver produzindo coisa, o projeto não vai sair do ar e vocês podem tirar alguma dúvida diretamente comigo sobre a instalação. Uma outra pergunta muito comum, como instalar o Google Home nesse espelho? Na verdade é como instalar o Google Home na Raspberry. E daí pessoal, o que é que acontece? O Google desabilitou o suporte do Google Home para a Raspberry Pi, porém ainda é possível instalar ela. Eu vou deixar na descrição um link de um vídeo que explica muito bem como instalar o Google Home na Raspberry, consequentemente no seu espelho, e ele funcionar. O vídeo está em inglês, no entanto não se preocupe, basta você seguir as linhas de comando que o cara vai passar durante o vídeo que você vai conseguir fazer. Se vocês tiverem dificuldade de acompanhar esse vídeo, coloca nos comentários, porque dependendo da quantidade de pedidos que eu tiver, eu vou fazer um vídeo ensinando a instalar o Google Home no espelho. Mas aí você pergunta o seguinte, mas Bruno, você não está disponibilizando a imagem com tudo configurado? Sim, do espelho. O Google Home eu não vou conseguir disponibilizar na imagem de sistema que eu estou disponibilizando para download. Por quê? Para fazer isso você precisa vincular a sua conta do Google. E se eu fizesse isso eu teria que vincular a minha conta do Google. Além de você não ter uma experiência de usuário completa, se eu fizesse isso, eu estaria pondo em risco a segurança de informação da minha própria casa. Como eu falei para vocês, tudo aqui é configurado pelo Google. Quem me acompanha já sabe, já viu que tudo é automatizado e eu controlo tudo pelo Google. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o espelho inteligente. Eu espero que essas dicas lhes sirvam muito. Deixe sua dúvida ou sugestão aqui nos comentários. Se você quiser me ajudar, se inscreve no canal. Dá like nesse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Se você tiver algum amigo que seja arquiteto, se você tiver algum amigo que mexa com construção, compartilhe esse vídeo. De repente isso é um projeto legal para ele colocar no que ele entrega, seja ele um arquiteto ou um construtor. Se ele entregar algum apartamento, algum projeto com um espelho desse tipo, vai ser muito legal, vai agregar o trabalho dele. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Tudo de bom e a gente se vê por aqui.